Mas a gente precisava passar por essa experiência para a gente entender mais ainda a importância de estar preparado. A gente pensa muito, eu tenho que trabalhar, tenho que ter uma empresa, tenho que ganhar dinheiro, tenho que estudar, fazer faculdade, mas se tu não souber fazer uma manobra de Heimlich, teu filho morre na tua frente. Se tu não souber estancar um sangue, colocar um torniquete, uma pessoa morre do seu lado. E aí, que você faz o quê? Com o seu dinheiro, com sua empresa, sei lá o quê, que a gente quer tanto nessa vida, né? E aí galera, tudo bem? Meu nome é Delciane Cavalcante, eu sou bombeiro profissional civil. Então hoje nós fizemos um quadro novo, nosso podcast diferente. A gente vai falar um pouquinho com a Camila, que ela é mãe do Theo, que sofreu recentemente um acidente doméstico sobre engasgo. Eu fico feliz em estar aqui, em poder compartilhar essa experiência com todo mundo que está assistindo do outro lado. Eu sei que é uma experiência que é um pouco dolorosa de lembrar e quem vai ouvir também vai sentir um pouco assim, mas de toda forma, qualquer experiência que a gente trouxer falando sobre esse assunto, eu sei que vai ser muito importante para a gente relembrar e sempre se importar com essa situação e para todo mundo que vai ouvir do outro lado. Então, só para vocês entenderem, a Camila é minha cunhada e recentemente ela teve uma viagem, né, saiu de férias com a família, né, e ela sempre me acompanha nas redes sociais, nos meus treinamentos, e eu sempre converso também com a família a respeito de primeiros socorros, né, e nesse momento que ela teve, que ela sofreu esse acidente com o filho dela, né, um acidente doméstico, ela, logo em seguida, ela me ligou falando que era realmente aquilo que eu sempre falava, que eu sempre falava sobre as coisas que ela deveria fazer, que ela deveria se atentar, né, muito a isso. E é o que acontece muito com você aí em casa que está assistindo. Muitas vezes você acha que não vai acontecer comigo, não vai, não preciso me preparar. Mas a Camila sofreu na pele que ela realmente precisa se preparar, porque ela é mãe de uma criança. A partir do momento que você se torna mãe de uma criança, você se torna responsável pela essa criança. E aí os cuidados têm que ser mediante atendimento pré-hospitalar também. E aí a Camila agora vai contar pra gente como que foi toda essa situação, como que foi, o que ela sentiu, né, nesse momento, e até para você passar para vocês, né, sobre esse sentimento que ela teve, que provavelmente é o sentimento de todas as mães que passam por isso. Pode contar, Camila. A gente saiu em viagem, a gente estava em Manaus, e para quem não sabe, Manaus é uma cidade muito cheia de trânsito, muito apertada. A gente tinha acabado de voltar de um dia de lazer, estava tudo muito tranquilo e a gente estava no carro, indo em direção ao apartamento onde a gente estava lá em Manaus. E aí eu estava no banco da frente, o Theozinho estava no banco de trás e eu ouvi ele tossir. Só que eu achava que era uma batatinha que ele estava comendo ali na hora. E aí eu não dei muita bola. A primeira tossida eu só vou até olhar pra frente, porque se eu olhar pra trás ele vai querer arranjar alguma coisa pra me chamar pra lá, e aí eu ia ter que sair do meu banco. Mas aí, quando ele tossiu pela segunda vez, o que a gente chama de instinto de mãe. Eu senti na hora que era alguma coisa errada. E aí quando eu olhei, o Theo tava com a mãozinha dele na garganta, assim, e com aquele rosto, com o olho arregalado, falando... tossindo, colocando a mão aqui. E aí, na hora, eu só pulei pro banco de trás e eu falei pro Johnson, né, o Theo tá engasgado. E eu achava ainda que era batata. Tanto que eu só virei ele um pouquinho e bati nas costas dele. E aí ele falou, mamãe, dodói. E aí ele pegou os 2 dedinhos dele, no desespero, e colocou dentro da boca. Eu tô falando aqui, parece que isso demorou, mas isso tava acontecendo ali muito rápido. A gente no trânsito em Manaus, a gente tava ali num bairro que tinha uma feira ao redor, então tava acontecendo muita coisa, e eu tava engasgado, e o Johnson dirigindo, e eu tentando entender o que era. E até que eu lembrei que algumas horas atrás ele tinha pegado moeda na minha bolsa. De onde que eu ando com moeda? Eu não sei, mas tinha. E aí eu pensei na hora, veio na minha cabeça um estalo, é uma moeda. E aí começou o desespero, ele já tava ficando... Ele é tão branquinho aqui, né, e já tava ficando roxo isso aqui. E aí eu falei pro Johnson, corre pro hospital. E aí eu lembro que eu só tirei ele do cinto da cadeirinha e virei e ficava batendo nas costas dele. E aí na hora que ele aquilo não conseguia sair... E aí eu lembrei, parece que era muita coisa acontecendo. Era o trânsito, era o carro, era o Johnson olhando para trás. E aí eu lembro que até na hora uma pessoa bateu na janela do carro, assim, tentando entender o que estava acontecendo. E aí eu só tirei ele e virei ele mais ainda e bati com muita força nas costas dele. Só que nessa hora, parece que cada batida que eu dava era um estalo muito alto no meu ouvido. Sabe quando você toca um tambor e faz assim, pá? Parecia que era desse jeito, porque parecia que estava tudo em câmera lenta. E aí... ele começou a vomitar, e aí eu olhei, e aí eu falei, saiu? Aí ele, não. Aí ele colocando de novo o dedo dele, e eu batendo mais, e aí até que
a moeda pulou para fora. Era uma moeda de 5 centavos. Se fosse uma de R$1, eu acho que não teria saído. Mas a de 5 centavos, ainda bem que saiu. E aí, nessa hora, a gente ficou assim meio estátua, porque o Johnson parou o carro no meio da rua para tentar bater também. Na verdade, eu acho que a batida que ele deu foi a que foi com mais força, né? E ele conseguiu botar para fora aquela moeda. De alguma forma, ela não estava muito ali para dentro, ela estava mais aqui engatada na garganta. E aí, o que me vinha na cabeça era, eu pensava Delciane, pensava no Alexandre, pensava que eu lembrava que eu tinha editado mais aulas, que eu tinha já assistido o vídeo, que eu tinha que pegar a criança no colo e apertar aqui na barriga, mas naquela hora eu não sei, eu fiquei meio, o que vai acontecer aqui, o que eu faço? E aí eu pensava, tem que ir para um hospital, só que lá em Manaus não tinha um hospital no Manoa, se alguém mora em Manaus. É uma situação tão inusitada que a gente pensa quando a criança tá se rasgando, você vai ter um espaço perfeito para a criança e tal, mas se coloca na situação, nós estávamos numa feira, não dava para passar 20 por hora, carro na frente, carro atrás, e espaço zero. Se eu saísse do carro, uma moto podia bater porque passa muita moto, podia bater na minha porta, eu tava de cinto, tudo muito rápido. Então, imagina numa cena, né, no meio de uma feira, a criança engarra a mulher de cinto e você precisa acudir ela nesse momento. Mesmo você sabendo os primeiros socorros, você ainda precisa ter, né, essa noção, essa rapidez. Sim, foi exatamente isso. E eu lembro também que na hora que ainda não tinha saído a moeda, e o Theo só vomitava, eu olhei pro Johnson assim, eu falei assim, vai pro hospital. Só que nessa hora que eu falei isso, ele só acelerou, o carro saiu cantando pneu, e aí eu pensei, onde que tem um hospital aqui agora? Quem lembra ali da geografia de Manaus, a gente ia ter que ir pra muito longe, até lá, se acontecesse uma coisa, o Theo estaria morto, encasgado, sem oxigênio. Mas aí depois disso, eu lembro que a gente foi pra casa da minha avó, a gente tava indo visitar ela, e a gente tava assim, ó, parecia que a gente pisava no chão e tinha, sei lá, nuvens, alguma coisa, a gente ainda não tinha entendido o que tinha acontecido. E aí, quando chegou a noite desse dia, eu parei pra pensar e eu fiquei, meu filho poderia não estar aqui agora. Ele poderia ter ido, ele poderia... Não sei o que teria acontecido. E se eu não tivesse feito nada, se a gente não tivesse feito nada, caraca, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? E eu fiquei pensando mil coisas, e foi quando o Johnson falou assim, ó, aconteceu, ele tá aqui, a gente reagiu, a gente deu um jeito, o Senhor abençoou e tá tudo bem. Mas a gente precisava passar por essa experiência para a gente entender mais ainda a importância de estar preparado. A gente pensa muito, eu tenho que trabalhar, tenho que ter uma empresa, tenho que ganhar dinheiro, tenho que estudar, fazer faculdade, mas se tu não souber fazer uma manobra de Heimlich, teu filho morre na tua frente. Se tu não souber estancar um sangue, colocar um torniquete, uma pessoa morre do seu lado. E aí, que você faz o quê? Com o seu dinheiro, com sua empresa, sei lá o quê, que a gente quer tanto nessa vida, né? Essas coisas vieram na minha cabeça também nesse momento. É interessante, né, que a gente sempre fala e conversa a respeito disso, eu faço treinamento e tudo mais, mas o que eu acredito que salvou mesmo o Theo foi as manobras que ela sabia fazer. Mesmo ela não fazendo todo o procedimento corretamente, como a gente ensina tudinho, mas ela lembrou que impulsionando ali as costas da criança ia ajudar para que o objeto saísse, né? E há pouco tempo nós assistimos um vídeo, né? Eu sempre assisto vários vídeos, né, em decorrência de acidentes domésticos, e eu me deparei com um vídeo onde uma mãe, ela não sabia nem o que fazer com o filho sendo engasgado, né? E ela só fazia chacoalhar ele, né, gritar, pular e gritar mais, e o pai mais desesperado ainda, mas nenhum deles tiveram reação. Por quê? Porque com certeza eles não tinham o mesmo conhecimento da manobra correta para ser feito. Por mais que você não tenha um conhecimento real daquilo, mas se você tiver pelo menos o básico, como eu sempre falo, se você souber pelo menos o básico, que é
saber abrir as vias respiratórias da criança, saber que a partir do momento que você impulsiona as costas da criança ali, você vai fazer com que o objeto seja expulso pelo mesmo local que ele entrou. E aí isso já é praticamente suficiente para você conseguir salvar a vida do seu filho, assim como a Camila fez com o Johnson. Então vamos frisar um pouquinho aqui, né? O Johnson, como eu falei, é esposo da Camila, que é meu irmão. E o Theozinho, ele tem apenas 3 anos, né? E em outros cursos que eu faço, até mesmo no treinamento que eu tenho, a gente ensina a manobra de desengasgo para 3 anos. Tanto é que ela acabou de falar aqui que ela editou alguns vídeos e ela acabou relembrando os vídeos que ela tinha editado. Mas vamos ver outras situações, né? Em relação a queimaduras, a choque. Quando eu era pequena, também passei por uma situação com a minha mãe. Eu fiquei grudada, né, ali, coloquei meu dedinho ali, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 5 anos, por aí. Eu fiquei grudada na tomada, né, porque tava ali aberto e eu coloquei meu dedinho lá. A primeira reação da minha mãe foi querer me tirar de lá. E o que aconteceu? Ela ficou grudada junto comigo. E se não fosse meu pai chegar naquele momento ali, retirar nós duas com um pedaço de madeira, né, eu provavelmente não estaria nem aqui dando esse vídeo. Mas é isso. São situações decorrentes de acidente doméstico dentro de casa que muitas vezes você fala assim, não vai acontecer comigo? Pode acontecer. A partir do momento que você tem criança, e não precisa nem ter criança, você tem vizinho que tem criança, você é tio de alguém, sei lá, é avô de alguém, é avó de alguém, você precisa estar preparado não só para fazer a manobra de desengasgo, mas sim para fazer uma contenção de hemorragia, para fazer uma tipóia em caso de o braço, né? Quebrou o braço a criança, que acontece muito. Criança quebra o braço, criança desloca o braço. Em outros casos também, como eu já dei outros treinamentos em relação à queda, a baque. Então, em outro momento também, Camila, que eu presenciei quando eu não tinha me formado como bombeiro, eu acabei presenciando uma criança que faleceu porque caiu ali da bicicleta com a mãe e teve aí hemorragia interna e a mãe não soube identificar. A criança acabou falecendo dormindo, né? E aí fica sempre esse alerta aí, não só para as mães, mas para os pais, pessoas que têm crianças próximas, né? Sempre ficar atento a qualquer mudança de hábito, mudança de local, a qualquer baque que a criança pegue, né? Que a criança sofra, né? Um tipo de trauma que a criança sofra. Como eu falei, muitas vezes a criança não é frescura, né? A Camila aí passou por uma situação recentemente que ela falou que a princípio ela pensou que não era nada, né? Mas de repente veio a intuição dela e olhou para trás, o filho estava engasgando. Então, nós que temos crianças em casa, temos parente, devemos ficar alerta a qualquer mudança. Outra coisa também que a gente deve salientar aqui, o engasgo. Quando o engasgo acontece? A partir do momento que a pessoa coloca a mão aqui, colocou a mão aqui, você viu que a primeira reaçãozinha do Theo foi colocar a mão aqui, colocar a mão no dedo, o dedo na boca, tentar alertar de alguma forma. Por quê? Porque ele já não consegue falar, né? Que já perdeu a voz ali, ele tampou as vias respiratórias dele, ele já não consegue ter nenhuma fala ali. Então a primeira reação é colocar a mão aqui, meter o dedinho na boca. Então qualquer desse tipo de reação que seu filho, sua criança tenha, né? Prestar atenção e começar imediatamente a manobra correta. Isso é interessante, porque realmente essa foi a primeira, quando eu pulei pro banco de trás do carro, esse era o que o Theo mais fazia, ele pegava os 2 dedinhos e colocava dentro da boca. Isso é interessante, sinal que a criança dá de desespero, que qualquer pessoa, né? A gente geralmente vai colocar a mão aqui, né? Um adulto engasgado vai colocar a mão aqui, vai pedir socorro, a criança eu via que ele só queria naquela hora tirar aquilo da garganta dele, nem que ele precisasse colocar a mãozinha dele toda inteira dentro da boca. Isso foi interessante. Foi uma coisa que me fez ficar mais alerta ainda, que sabia que tinha alguma coisa ali. E o Theo tá aqui com a gente, o Theozinho, a gente vai mostrar aqui pra vocês agora como funciona, né? O desengasgo, tá aqui ele tem apenas 3 anos. Então fala. Fala, oi titia. Tô todo besta.
eu consegui deixar o Theozinho quietinho aqui no meu colo para poder mostrar para vocês. Então, como é feito esse procedimento, né? Como ele é pequenininho, ele consegue ficar no meu colo. Ele tem 3 anos, eu consigo colocar ele confortavelmente fechando o meu colo aqui e fazendo isso aqui, impulsionando com força mesmo. Ah, vou machucar? Posso machucar? Não, você não vai machucar porque vai estar no estômago, você vai estar impulsionando o objeto a sair pela boca dele. Então vamos finalizar aqui nosso podcast com a Camila, agradecendo ela por ter vindo, né, por ter até mesmo relembrado essa situação difícil que ela passou, né, mas eu queria que ela deixasse um pouquinho uma pergunta para você, que você pudesse passar aí para as mães que estão assistindo aí. Qual é o conselho que você dá hoje para as mães que estão assistindo o nosso vídeo, para as avós, para as titias, né, também? Qual o conselho que você dá hoje, depois dessa experiência que você teve? Acho que nada mais, nada menos que estar preparado. Isso é para muitas áreas da nossa vida, mas depois que a gente se torna mãe, estar preparada é o ponto-chave para tudo. Você está preparado. Eu lembrei agora que quando o Theo tinha 1 mês de vida, ele se engasgou com remédio. E eu lembro que era a primeira vez da vida de um bebê, uma coisa tão diferente, né? Que eu lembro que eu só levantei ele pra cima e sacudi, assim. Mas se fosse ele tivesse realmente se engajado mais forte, não teria dado certo, mas deu certo. Mas depois dessa experiência eu fiquei pensando, e se acontecer algo pior? E se acontecer algo pior? Já há 2 anos atrás aconteceu também do Theo se afogar na casa do Elon. E eu lembro que eu só me joguei atrás dele pra tentar puxar ele da piscina. Na verdade, eu acho que ele só deu um mergulho, que ele não engoliu nem um pouquinho de água. Ele saiu correndo da piscina. Mas estar preparado é o principal. Seja adquirindo o curso da Delciane, seja assistindo aqui esse podcast, pesquisando no YouTube, lendo o livro, qualquer coisa. Esteja preparado. A gente nunca sabe quando que um acidente desse vai bater na nossa porta. E pode ser que bata amanhã, pode ser que bata daqui a pouco, pode ser que daqui a pouco aconteça alguma coisa ali com a criança. Então, estejam preparadas para qualquer coisa que acontecer. Isso não é um conteúdo difícil de se assimilar. A gente consegue entender como desengasgar, como estancar um sangramento, como olhar uma picada de alguma coisa e ver se aquilo vai fazer mal sem ir para o hospital. Então, se preparar é o principal. Esse é o meu conselho, que foi o que me ajudou. Eu estava preparada, de alguma forma eu estava. Perfeito, Camila, muito obrigada. Então fica aqui a dica para todas as pessoas que estão assistindo a gente. Estejam preparados, né? Está sempre ao alcance de você. Assistam o YouTube, pesquisem para você realmente estar preparado para uma hora dessa. E outra dica que eu dou também: mantenha calma. Numa situação dessa, é difícil manter a calma? Né, Camila? É muito difícil também manter a calma. Mas para você conseguir raciocinar, você precisa manter a calma para você conseguir assimilar tudo o que está acontecendo e conseguir fazer as manobras corretamente. E aí salvar a vida da sua criança. Então, vamos finalizando por aqui. Você que tem alguma história, algum evento que aconteceu, alguma experiência que aconteceu na sua casa, na sua família, você quer compartilhar aqui para ajudar outras mães em relação, né, a primeiros socorros, em relação até mesmo o que a Camila falou, né, é um alerta, né, para outras mães. Pode se inscrever aqui no canal, pode comentar aqui, deixar seu comentário e o nosso suporte vai entrar em contato com você e aí você vai mandar e a gente vai passar aqui no nosso podcast, tá certo? Não esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal para os próximos vídeos. Tchau, gente!